Olá, meus amigos, eu sou Eduardo Matos, aqui do Doutor Pod, e eu hoje, sinceramente, não sei onde eu estou com a cabeça. Hoje os haters vão cair matando. Estou aqui com uma... eu acho que eu vou cancelar esse podcast. Eu vou fazer esse podcast só comigo aqui, ó. Vocês olham para mim e eu vou conversando com vocês e vamos devaneando sobre a vida. Hoje, aqui no Doutor Pod, temos 2 especialistas, tá? São doutores, tá, gente? Especialistas, profissionais que trabalham e conhecem do que estão falando. Quero receber aqui hoje... Vamos fazer assim, vou jogar aqui pro meu lado esquerdo, na lateral esquerda aqui, meu amigo, né, polêmico aqui, ó, doutor Sérgio Marcucci. Tudo bom, doutor? Tudo bom, querido. E aí, doutor, nós estamos recebendo aqui um outro doutor polêmico. É uma celebridade, né, um cara que eu queria muito conhecer, doutor João Vitor. E Dr. João Vitor é uma celebridade da internet, mas é um cara que eu respeito muito pelas ideias dele e pelo conteúdo que ele passa, e pela ajuda que ele oferece à população. E eu falei com ele aqui agora, eu falei assim, nossa, João, já estou te conhecendo numa mesa de entrevista, nós não demos nem um beijinho ainda, não teve nada, né? Aí eu quero que ele se apresente. Sem carinho nenhum, né? Sem carinho nenhum. Aí eu falei assim, já sentamos, já começamos, eu falei assim, então se apresente aí. Obrigado pela presença, ter aceito o convite, cara. Valeu. Bem, eu sou o João, eu sou médico formado na UFMG. Hoje eu trabalho mais com promoção da saúde. Então eu falo sobre hábitos de vida saudáveis, porque eu acredito que o único caminho para a saúde no mundo melhorar é as pessoas sentirem-se responsáveis pela própria saúde. Porque a medicina que eu aprendi na faculdade, e que a gente vê que é a mais praticada, é aquela medicina de só esperar a doença chegar para passar um remédio. Espera a doença chegar, passa um remédio. Mas a gente não precisa esperar a doença chegar. E se cada um tiver essa iniciativa de cuidar da própria saúde, a gente não dá chance para a doença chegar. Então as pessoas vão ver com muito mais saúde, com muito mais vitalidade, com muito mais alegria, sem ficar lotando os hospitais, sem precisar ficar investindo cada vez mais em CTI e o sistema de saúde quebrado, porque não dá conta, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Porque é caro, né, doutor? Caríssimo, né? Então, hoje eu tenho essa missão, eu acredito bastante nisso, né, de que a gente tem que promover a saúde e quando a doença chega, se chegar, se a gente der chance... a gente tem aí a medicina para fazer as intervenções, mas a gente não pode depender só do incêndio acontecer para ficar só apagando fogo, né? Então, eu acredito bastante nisso, de que não dá para a gente manter esse modelo atual do médico-bombeiro. O médico fica ali só apagando fogo e esperando a doença chegar. Não, a gente tem que promover a saúde e a internet está aí para isso, né? A gente não fica mais dependente só de um grande meio de comunicação, de um jornal. Não, hoje todo profissional de saúde pode levar sua mensagem, pode estar ali nas redes sociais tirando dúvida, né? E auxiliando, né, doutor? Porque muitas das vezes as pessoas ficam perdidas. Totalmente. Porque cada médico tem a sua opinião e cada pessoa tem a sua opinião. Uhum. E é logicamente que a pessoa vai se aproximar do médico que ela se identifica. Ela pode... É igual dieta, né, doutor? A pessoa gosta de uma dieta X e para ela não dá certo, para outra pessoa dá certo e aí vai levando a vida. Perfeitamente. Eu também tive essa sensação, eu sou formado há 30 anos e durante 10 anos, né, eu já pedi perdão a todos, durante 10 anos eu fui aquele médico bombeiro, né, e depois eu percebi que eu estava patinando ali, porque eu tinha que ter algo a fazer antes daquele paciente chegar ali, e muitas vezes eu falei, poxa, mas né, como é que você deixou chegar um diabetes tão avançado, né, já com todas as neuropatias, os problemas que o diabético tem, uma obesidade com as suas comorbidades, né, problema no joelho, problema no quadril, problema na coluna, problema no coração. Eu falei, mas por que você deixou chegar nesse ponto? Ninguém te orientou. A pessoa tomando 10 remédios, né? Assim. A polidroga, a polifarmácia. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, é o que você falou, a nossa formação médica, ela é horrível nesse sentido. Não tem nada na faculdade hoje para promover a saúde, apenas para tratar doenças. Os meninos são orientados ali, são quase que um curral, assim, né? Que eles saem dali com um monte de drogas na cabeça, de medicamento na cabeça, e eles não respondem a simples pergunta, você está com azia por quê? Por que você está com azia? Né? Então aí aproveitando a questão, ele falou, eu vou te jogar uma bomba aqui. E começou, galera. Se prepare que hoje tem, viu, gente? João, qual que é a dieta ideal? Nós já chegou na ferida, né? Não é, aí você pega, dá a facada e roda. Qual a dieta ideal? Vamos lá.
A dieta ideal, antes de tudo, é comida de verdade. O que a gente vê no mundo é as pessoas comendo cada vez mais comida processada. É claro que vai fazer mal. Agora, eu gosto de fazer um raciocínio muito interessante para responder essa pergunta, que é justamente a gente descobrir o que os nossos antepassados comiam. Qual que era a dieta que o homem das cavernas fazia e que a gente fez por centenas de milhares de anos? Parabéns, é isso aí. Ou seja... nota 10? Essa é a resposta. Nota 10. A gente tem que pensar, a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele foi moldado para qual tipo de dieta? Exatamente. Não adianta agora, de 50 anos para cá, uma pessoa falar, não, porque a margarina é mais saudável e você tem que comer esse tanto de glúten, de grão. Ao longo da história evolutiva do ser humano, a gente nunca comeu tanto grão, tanto óleo vegetal, tanta margarina e processados. E ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão doente. Né? E daí tem gente que fala, mas o homem das cavernas morria com 35 anos. Não morria. 35 anos era expectativa de vida. Só que daí entra, por exemplo, a mortalidade infantil, que joga a média para baixo. Claro. Uma a cada 3 crianças morria. O parto era muito mais complicado, né? Não, tudo. E tinha frio, e tinha leão, e tinha intempéries. A gente não estocava alimento naquela época. Não tinha antibiótico. Não tinha antibiótico. De apendicite. Então. Agora, se você pega o homem das cavernas, isso vale para tribos tradicionais. Se você vai em tribos isoladas, que ainda tem aquela cultura, por exemplo, esquimós. Os caras comem só carne e gordura. Carne de foca, de baleia, gordura de baleia. Não tem nada. Não tem alface. Tem alface, não. Alface lá. Vai dar onde alface? E daí você vai ver a saúde metabólica deles. É ótima. E daí quando esse esquimó, que tá lá no Alasca, migra para os Estados Unidos, a saúde dele acaba. Essa é uma boa analogia. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente. Tem um livro que chama Blue Zones, né, que mostra o estudo de algumas comunidades e a dieta delas. O que elas têm em comum é exatamente ingestão de comida de verdade, não come industrializado e come bastante carne, bastante gordura, né? Não come, e aí não tem agrotóxico, não tem os glifosatos da vida, nada disso. É engraçado, as Blue Zones, né, eles têm uma dieta muito diferente. Por exemplo, uma Blue Zone é Okinawa, no Japão. Eles comem muito arroz, batata doce, né? Não necessariamente eles têm uma saúde pior, apesar de comer muito carboidrato. Né? Agora você pega, tem Blue Zone que come mais proteína animal. Eles são igualmente saudáveis. Tem os Maasai, da África, que a dieta deles é carne, leite e sangue. E você vai ver, eles não têm aterosclerose. Mas o colesterol não é um vilão? Não, gente. Não. A gente tem que descobrir, tem alguma outra coisa aí que tá fazendo o colesterol virar uma coisa ruim. Exatamente. Mas o colesterol por si só não causa nada. Então, a dieta ideal é aquela dieta que o ser humano fez na maior parte da nossa história evolutiva, ao longo de centenas... Já tá no DNA do ser humano. Né? Exatamente. E essa dieta não é uma dieta rica em industrializados, essa dieta não é uma dieta vegana, essa dieta não é uma dieta que você tem que ficar comendo a cada 3 horas. Poxa, pensa no homem das cavernas. Exatamente. Durante milhares e milhares de anos, a gente não tinha alimento estocado. Nenhum. Hoje a gente tem dispensa, hoje a gente tem supermercado, iFood, entrega na sua porta. Mas durante centenas de milhares de anos não foi assim. A gente saía da caverna sem saber se no final do dia a gente ia ter conseguido caçar um animal, colher um fruto ali para se alimentar. E se não conseguisse, tudo bem, ficava em jejum. Ficava em jejum. E daí o jejum intermitente. Ficava ali 12 horas sem comer tranquilo, né? Perfeito. Tranquilo não, mas... Não, tranquilo. Porque no dia seguinte você tinha que estar melhor ainda para conseguir a disposição, garantir que você ia caçar. Né? E hoje em dia nós vemos as pessoas que comem muita comida industrializada, a disposição dela é muito diferente. Mas por que isso ocorre, doutor? Por que a comida, por exemplo, a carne processada, ela é realmente prejudicial à saúde da pessoa? Por que ela causa tanto malefício, doutor? Essas comidas processadas. Primeiro, se é carne, não é processada, né? Não, peraí, doutor. Já começa aí. Aquele hambúrguer que o pessoal compra lá, ele... Não, aquilo ali é uma carne processada, é um hambúrguer industrializado. Sim. Não, mas se você falar assim, se é carne, não tem jeito de ser processada. Né? Carne é um alimento natural. In natura, né? Mas saiu um estudo científico agora há pouco tempo falando sobre o uso dos ultraprocessados e a diminuição da expectativa de vida, né? Então, essa é um alimento extremamente inflamatório, né? Perfeitamente. É aquilo, se é processado, já não é carne. Se você faz um hambúrguer de carne moída e sal, cara, ali na sua casa, poxa, perfeito. Ah, entendi. Agora, aquele alimento ali que é feito pra ficar
na prateleira. Congelado durante um ano. Durante um ano. E não tô falando só de carne, não. Pode ser um hambúrguer vegano. Pode. Pior ainda. Pior ainda, né? Porque é cheio de lectinas. de lectina, de óleo vegetal, Sojas, de conservante. né? Uhum. O negócio é tratado por irradiação. Pra ficar gama, puro, né? pra Raio não gama, estragar. eles têm que colocar radiação ali pro negócio não estragar, senão as bactérias crescem ali. Então eles têm que esterilizar o negócio. Ué, mas aí, doutor, então a pessoa que tá comendo um hambúrguer vegano, pela propaganda que passa, né? Que aquilo ali é fantástico pro organismo, aquilo ali, ela vai ter um padrão uma qualidade de vida maior. Acaba que é o contrário. Vamos lá. Se você é vegano, ou se você conhece alguém que é vegano, porque assistiu um documentário do Netflix, porque acha que vai salvar o mundo, me desculpe, você foi enganado. Não que você tenha uma intenção ruim, não é você culpa da pessoa. Não se preocupe com o ambiente, mas existe toda essa propaganda, todo esse interesse comercial, econômico, para as pessoas deixarem de comer carne e comer carne vegetal, carne de soja, carne de mentira, que é um super industrializado. E por que existe esse interesse? Porque a margem de lucro da indústria é muito maior quando ela pega soja, claro, coloca um gostinho de carne ali uma e essência. vende. Sim. Por exemplo, a mesma coisa manteiga e margarina, né? Por que a manteiga é mais cara que a margarina? Poxa, a manteiga você tem que cuidar da vaca, tem que tratar ela bem. Tirou o leite ali, o leite rapidamente já tem toda uma logística envolvida para o leite não estragar. E daí quando chega na prateleira do supermercado, a validade da manteiga é bem menor também. A margarina não. Poxa, você vai lá, planta milhares de hectares de soja, colhe, aquela soja pode ficar 2 anos armazenada ali num silo, depois você extrai o óleo... Hidrogênio, o óleo daquela soja, um processo super industrializado, super feio, coloca um saborzinho ali e a margarina dura anos. E um bocado de sal, né? No supermercado. Ou seja, eles vendem a margarina por R$10, mas para fazer a margarina custou R$1. A manteiga não. A margem de lucro é incrível. A margem é menor. Mas custou 15 para fazer. Então a margem da manteiga, a margem da carne é muito menor. E a mão de obra também, né? Porque a manteiga teve o cara que cuidou da vaca, que alimentou, que... Nossa, realmente é muito mais complexo. Então, assim, no fundo, eles querem aumentar o lucro deles, claro, piorando a sua saúde. Sim. A saúde em último plano, né, na Eles não verdade. estão nem aí, cara. Existe uma parceria da indústria do alimento com a indústria farmacêutica, né? A indústria de alimento te adoece, a indústria farmacêutica remedia aquela doença para você continuar doente. Então, isso é um ciclo vicioso. A gente tem que sair fora desse ciclo vicioso. Outro dia um paciente meu falou assim, um paciente vegano, e aí eu acho que ele foi lá para tentar me catequizar, sabe? Sabe aqueles caras que gostam de evangelizar as pessoas, né? Aí ele foi lá me catequizar. Chegou e falou assim, o senhor come cadáver de animal? Eu falei assim, então, eu como porque eu já tentei comer ele vivo. Mas, pô, cara, é difícil pra caramba. Eu peguei um porco, mordi a orelha dele. Ele saiu chorando. Cara, o porco me mordeu também. Aí eu tive que matar o porco, porque comer o porco vivo... Aí então, você ficou com dó dele gritar. Aí o boi eu não consegui, porque o couro dele é muito duro. Eu não consegui pegar o boi. Então a gente tem que matar mesmo pra comer, não tem jeito não, né? Eu quero ficar olhando pra mim e eu falei assim, cara, olha a sua boca no espelho. Você não tem 2 caninos aí? Você acha que esse canino tá na sua boca por quê? Não é pra você comer carne? A nossa dentição, ela mostra pra gente o que a gente tem que comer. E a dentição do ser humano é a dentição mais eclética que tem, né? Porque a gente tem dente pra tudo. Sim. Qualquer coisa que pintar, o ser humano é predador, ele come qualquer coisa. Ele tem dente pra vegetal, ele tem dente pra roer. Pra e ele triturar tem dente também. pra carne, né? Então, nós só temos 3 macroelementos para comer. Uhum. Ou você come carboidrato, ou você come proteína, ou você come gordura. Não tem mais coisa para você comer. O resto é microelemento, que é minerais e vitaminas, e o resto é água e fibra, que não é alimento, é só fibra. Então, você só tem essas 3 coisas. Dentro dessas 3 macroelementos, carboidrato, proteína e gordura, se você tirar a proteína animal, você está tirando 70% da proteína. E está tirando ali a B12 toda, porque não tem B12 no reino vegetal, e está tirando muitos aminoácidos que não tem no reino vegetal. A maioria das comidas vegetarianas, elas são o que a gente chama de baixo valor biológico, porque ela não tem todos os... E aí você tira aquela proteína, que é um dos macroelementos, você só fica com 2, que é carboidrato e gordura. Só que quando você tira a proteína animal, junto você tira a gordura animal. Então você tira a gordura saturada. Como é que você vai fazer hormônio? Perfeito. Não vai fazer hormônio. E aí fica sem testosterona, fica sem estrógeno, fica sem progesterona, fica sem cortisol, aí entra em fadiga, não sabe por que tá... Então essa dieta vegana, doutores,
ela não vai conseguir trazer todos os nutrientes que a pessoa precisa. Não consegue. E aí, como que essa pessoa, então, que se diz vegana pela cultura, pela moda que ela adotou, ela vai sobreviver com qualidade? É impossível você ter saúde comendo exclusivamente alimentos de origem vegetal. Ah, mas se eu repor a B12? Gente, é muito além da B12. Igual o Sérgio falou, tem creatina, tem ferro M, tem carnitina, o próprio ômega 3, né? Ele tem de alga, mas ele é majoritariamente de origem o EPA animal. É do peixe, né? E daí a gente para perguntar, mas eu vou suplementar. Falei, poxa, Mas então... por que você vai gastar R$2.000 de suplemento todo mês para continuar com suplementos industrializados que no processo de fabricação vão fazer mal para o ambiente, para você ficar comendo folha, mato, ervilha, grão de bico? Não vale a pena. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender é que o nosso corpo foi feito para comer carne. O nosso intestino é muito mais parecido com o intestino de um leão, que é um animal carnívoro, do que com o intestino de um boi ou até de um primata vegetariano onívoro, né, que é o gorila. Então, por exemplo, o boi tem 4 estômagos. O gorila tem aquele barrigão, não é gordura. É o intestino grosso dele, o cólon, que tem que fermentar aquele tanto de mato que ele come. Ou seja, o meu corpo não está preparado para ter uma dieta exclusivamente de origem vegetal. Pronto. Então, se é uma coisa que meu corpo não foi feito para receber, é impossível ser saudável comendo exclusivamente assim. E é interessante mesmo, o doutor falou uma coisa que eu já percebi. Tem algumas pessoas que são veganas e tudo mais, ou vegetarianas, e elas não são magras, assim, parece que elas estão inchadas. Tanto é que vão no meu consultório. Todo dia eu recebo vegano no meu consultório, eu quero emagrecer. Eu falo assim, bom, com essa dieta aí, nós podemos ter uma boa amizade, mas não vai rolar nada, porque você não vai emagrecer. Como que ela vai emagrecer? Só tem 3 coisas para comer. Ela tirou a proteína e a gordura, aí vai comer o quê? Só carboidrato e fibra. Não vai conseguir. E ela vai ter pico de insulina, ela vai ter baixa de ferritina. E aí tem os veganos radicais, né? Que não comem nem ovo, né? E que são... Aí esses aí, a saúde é bem deteriorada. Aí tem problema de dente, tem problema, né, de imunidade, né? Uma série de coisas, como o João falou. A gente não consegue atender às demandas. Né? Eu falo, gente, nosso DNA tem 10 milhões de anos. A era industrial tem 200 anos. Perfeito. Então, o seu DNA está acostumado. O paciente pergunta para mim assim... O que eu como? Eu falo assim, imagina que você é um homem das cavernas. Você amanheceu numa caverna. Pronto, o que tem para você comer? Você vai achar um ovo, você vai achar um mato, vai achar uma raiz. E é mais fácil... roedor. É mais fácil você caçar um peixe. É mais fácil do que uma ave. E é mais fácil que um mamífero. Então você come assim umas 3 vezes por semana peixe, 1 vez por semana ave e 1 ou 2 vezes por semana ali o mamífero. E é isso, que sempre foi assim. Você não está aqui porque os seus antepassados comeram mato, não. Você está aqui porque eles comeram carne, né? E aí vem infertilidade, inflamação. Aí a gente fica ali numa sinuca de bico com esses pacientes. Na verdade, é o que o João falou, né? É mais uma doutrina criada aí por esse mundo do Netflix, né? Que ajuda muito. E eu tenho pacientes que a mãe me procura e fala, doutor, o que eu faço com minha filha? Agora ela cismou, parou de comer carne. Eu falei assim, tira o Netflix de casa. Corta a internet. Não, corta não, pessoal. Continua, não corta não corta a internet. Senão você não vai assistir o nosso podcast aqui. E eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão absorvendo o nosso conteúdo e não estão se inscrevendo. Eu não sei por quê. Porque mesmo que você não goste do conteúdo, você pode aprender. E para aprender com doutores aqui que têm vasta experiência, curta, compartilhe aí para a galera e ative as notificações. Aproveitando, você também pode seguir o nosso Instagram, que é @doutorpod, e vou até pedir aqui os doutores para passar o Instagram de cada um deles. Até porque, assim, eles nem estão precisando tanto, né? Que agora estão com muitos seguidores, estão ficando famosos demais. Mas aqui, ó, @doutorpod. E doutor Sérgio, qual que é o seu Instagram para o pessoal já começar a te seguir? Dr. Sérgio Marcucci. Aí, ó, tá aí na tela, você pode acompanhar, muito fácil, muito conteúdo bom. E às vezes, assim, nem tudo é polêmico não, tá, gente? É muita coisa voltada para mudar a sua vida para melhor. E o doutor? Qual que é o do doutor João? É doutor DR
Vai aparecer? Aí, ó, apareceu. br.joão.vitor. Tô aqui no YouTube também. Tá no YouTube também? É o mesmo nome? Como que é? Coloca aí João Vitor que aparece. Ah, com certeza. Aqui, é o único João Vitor da internet. Eu tenho curiosidade. Ô, João, você tem um programa que é ativação metabólica, né? Eu tenho curiosidade de saber como é que é. Explica pra gente. Da onde que nasceu, qual que é a ideia desse programa? Perfeito. Vamos lá. Quando eu me formei, eu queria salvar vidas, né? É o que a gente sai da faculdade querendo. Você recebe seu carimbo, você quer sair ajudando as pessoas. E daí eu comecei a trabalhar em posto de saúde, no SUS, e em hospitais também no interior. E muitas vezes eu trabalhava numa mesma cidade ali do interior, num posto de saúde, e à noite eu dava um plantão no hospital. E daí de manhã chegava no posto de saúde um senhor, uma senhora, e eu olhava os exames e falei, olha, seus exames estão muito bons, estão melhores que os meus, parabéns. Pode continuar tomando seus remédios aí direitinho, do jeito que tá, que você tá saudável. Eu achava isso. E daí à noite chegava essa pessoa com um quadro agudo no hospital. Um edema agudo de pulmão, um AVC, um infarto. E daí eu comecei a me questionar. Pô, eu não tô salvando vidas. Eu tô só apagando fogo. De manhã eu atendo a pessoa no consultório e falo que tá tudo bem, porque os exames estão normais. E daí à noite ela tá lá na emergência. Deve dar uma sensação até de frustração. O que tem de errado? Poxa, eu saí da faculdade querendo salvar vidas e parece que eu tô só apagando fogo. E daí a gente começa a estudar, né? Acho que todo médico que pensa um pouco diferente tem uma história parecida com relação a isso, né, Sérgio? Que a gente começa a estudar e fala, pô, o metabolismo da pessoa tá todo errado, porque ela vive um estilo de vida que vai totalmente contra a nossa fisiologia, contra o nosso metabolismo. E daí eu comecei a estudar mais sobre resistência insulínica, desbalanços, desequilíbrios hormonais, síndrome metabólica. Eu falei, não, as pessoas estão acabando, ferrando com o metabolismo. A gente precisa consertar o metabolismo de todo mundo. E é por isso que as pessoas estão acima do peso, é por isso que as pessoas dormem mal, é por isso que as pessoas sentem várias dores no corpo, é por isso que os exames estão alterados, tem que ficar à base de remédios que fazem mais mal do que bem, né? O efeito colateral é terrível. E daí você tem que tomar mais remédio por causa daquele primeiro remédio que você começou a tomar. E não, a gente tem que consertar o metabolismo, né? Se você quer emagrecer, você tem que deixar o seu metabolismo mais acelerado, o seu corpo tem que estar com uma maior eficiência na hora de queimar gordura, porque não adianta você comer pouco se o seu corpo não está conseguindo queimar gordura. Se ele não está conseguindo fazer isso de forma eficiente, em vez de perder gordura, você perde músculo. E daí esse metabolismo cai ainda mais. Fica fraco, né? E daí você entra no platô da dieta ali, emagrece no comecinho, entra no platô, depois ganha tudo de novo. Então, assim, a gente precisa consertar o metabolismo de todo mundo. Seja para ter mais saúde, mais longevidade, seja para emagrecer. Tudo começa por ver o que está de errado ali no seu metabolismo. Eu comecei a dosar a insulina dos meus pacientes tem uns 10 anos. Eu não dosava insulina, eu dosava glicose. Glicose a glicose é para nada. Nada. Não, se a pessoa tomou um susto ali antes de fazer o exame, o cortisol, a adrenalina já faz a glicose subir. E chega com uma glicose de 120 e acha que tá doente. Ela subiu lá pro andar lá, o elevador deu aquele balanço, o cortisol... Às vezes o medo de agulha que a pessoa tem. Sim, já sobe a glicose. Né? Sobe o glucagon ali, o cortisol e sobe a glicose. Então, assim, durante muitos anos a gente acreditou nisso. E hoje a gente sabe que o grande problema, o grande vilão é a insulina. Eu tenho um caso agora recente, o paciente meu todo inflamado, com hiperinsulinemia. Joga no Google hiperinsulinemia. Você vai ver o que dá. Tudo que você sente, desânimo, fadiga, cansaço. E a hiperinsulinemia leva a 30% de aumento de todos os tipos de câncer, leva a aterosclerose, zumbido no ouvido. Aí a pessoa, eu já fui em 10 otorrino. Eu falei, você já parou de comer carboidrato? Mas tem nada a ver, não. Eu falei assim, não, então para, daqui um mês você me fala. Interessante isso aí. O paciente foi no meu consultório, pediu os exames de rotina, tal, ele foi lá e colheu. Aí veio lá, insulina 50. Um negócio assim, insulina tem que ficar entre 4 e 6. 50. Eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí ele me ligou, Sérgio, eu esqueci que eu tinha que fazer o exame de sangue, comi uma banana. Aí né? Deve ter sido umas. Eu vi que deu alterado aí, eu fui lá e fiz outro exame de sangue. Eu falei, mas eu não te pedi? Não, eu arrumei pedido com outro médico. Eu falei, não, tudo bem, então. Aí me mandou o outro. A insulina 23. Horrível também. Uhum. Mas aí eu tive essa oportunidade de ver o que uma banana faz com a vida da pessoa. Um dos haters que gostam de mim, né? Que eles perdem tempo e energia para ficar, né? Interessante que eles não querem aprender, né? Ver o contraponto. Eles, tipo assim, não. Eles querem colocar o ponto de vista deles, aquele conhecimentozinho que ele conseguiu ali na internet, e falar, não, você está errado, porque você falou o B no lugar do D. Nossa senhora, é completamente irrelevante, né? Mas um deles falou assim, agora só falta falar que suco de fruta faz mal.
Aí eu pus a mão na cabeça e falei, puta, era o próximo assunto. É engraçado, porque se for para pensar, para uma pessoa saudável, uma banana não vai ter um grande impacto. Né? Mas agora, para uma pessoa que tem resistência insulínica, cara, um suco, um dos caras aí que tava um hater meu aí, que me refutou, no mesmo programa que ele me refutou, teoricamente ali, perguntaram pra ele, eu sou diabético, posso tomar suco de beterraba? Ele falou, pode. Pode. Ele pensou só no nitrato de potássio, que é bom. Mas ele não pensou na carga glicêmica. É uma raiz. É carboidrato. Você faz açúcar de beterraba. Na Europa, antigamente, o açúcar vinha só da beterraba. Só da beterraba. Então, assim, tem que prestar muita atenção, porque realmente, assim, a história das calorias, né? Você tem 2 dietas no mundo. Ou você faz uma dieta hipocalórica balanceada, baseada em calorias, forma de Reines Benedict, é um mundo maravilhoso, é o mundo que todo mundo, que o cara... A teoria linda. A teoria linda, né? É o mundo de Alice. Ou você faz uma dieta restritiva. Muitos médicos na história, começou lá com o Dr. Atkins na década de 70, depois veio dieta do Atkins, dieta das proteínas, dieta do Dr. Dukan, dieta de Salt Beach, e vários, todo ano são lançados 1.500 livros sobre obesidade e diabetes. Todos eles, na hora que você vai ler, eles têm mais ou menos a mesma ideia. Restringir o máximo possível de carboidrato com alto índice glicêmico, e ninguém fala mais em caloria. A teoria da caloria, ela trouxe a obesidade que nós temos hoje. 60% da população está com sobrepeso. E acabou que o Dr. João, ele não falou bem do projeto dele aqui. Ele já atropelou. Então explica mais ou menos aí para o pessoal entender como que funciona esse projeto seu aí de melhorar a saúde. Basicamente são 3 pilares. Saciedade, que as pessoas hoje não estão saciadas, por quê? Comem muito carboidrato, comem de 3 em 3 horas, comem pouca proteína. Isso não favorece a saciedade. Então o primeiro pilar é saciedade. Por que as pessoas abandonam a dieta? Sente fome, chuta o balde, jaca. Então, saciedade. Segundo, manter o seu metabolismo acelerado. Se o seu metabolismo está acelerado, você vai ter uma demanda energética maior, vai ser mais fácil você perder peso e, uma vez que você... E manter esse aceleramento no metabolismo é o que, basicamente? Basicamente, são várias coisas, né? Tem vários hormônios envolvidos, mas basicamente, se você tiver um volume de massa magra legal, você não precisa ser um fisiculturista, não. Se você tiver a massa magra, o seu metabolismo está acelerado. Porque o músculo tem uma demanda energética para existir. Exatamente. Você não precisa ir na academia todos os dias. Então, 3 vezes na semana já deve ajudar bem. Se você tem a massa magra, dormindo, aquele músculo vai estar exigindo mais energia para se manter. Famoso metabolismo basal. Metabolismo basal. Você aumenta o seu metabolismo basal. Então você aumenta a saciedade, melhora a saciedade, conserta a sua saciedade, melhora o seu metabolismo basal. E o terceiro pilar é justamente isso, você diminuir a insulina para você ter uma queima eficaz de gordura. Mas a insulina não é só para emagrecer, como o Dr. Sérgio falou. Ela está associada, a hiperinsulinemia está associada a muita morte, porque a insulina é um hormônio anabólico. Anabolismo não é sempre uma coisa boa. Anabolismo pode ser para crescer músculo, mas é proliferação, por exemplo, de um câncer. Então a pessoa que tem a insulina alta tem muito mais chance de desenvolver uma neoplasia e outras várias doenças também, né? O próprio envelhecimento fica mais acelerado. É uma pessoa que vai ter um metabolismo que vai estar gerando mais radical livre, porque a insulina está alta. E outra coisa que você falou interessante, né, Sérgio? O valor de referência da insulina, você falou 4, 6 como ideal. Mas se você pega o valor de referência oficial, é 22. É 22, Já lá em cima. E a imensa maioria dos valores de referência, acho que vale a pena o pessoal entender isso, não se paute pelos valores de referência do exame que você fez. Às vezes a gente pega o exame, já vai abrir antes de mostrar para o médico e quer ver lá, tá tudo dentro da referência, tá normal. Fazer uma métrica ali. Esses valores de referência são definidos, na sua imensa maioria, de forma estatística. Ou seja, eles pegam toda a população ali, tiram uma média e falam, a média tá aqui, então tá normal. Só que eles desconsideram que a população tá doente. Ou seja, se você pegar a média de uma população doente, a média vai estar doente também. A média de população do fast food, hein? Vai estar o colesterol altíssimo. Eu costumo dizer para as pessoas assim, referência é assim, vai ter uma festa lá em casa hoje à noite. Eu moro ali na Praça da Bandeira. Você vai? Vai. Então tá bom, te espero lá 9 horas. Aí você chega lá na Praça da Bandeira e fica lá olhando para cima, olhando para os prédios. Eu te dei o endereço? Não. Eu te dei uma referência. Próximo. E é isso é referência. Você olha, é ali próximo, viu? Mas você não vai chegar nunca no endereço. Então, o valor de referência é isso, gente. Agora, os exames, a gente passa anos estudando aquilo. Até hoje eu estudo, né? Você também. Porque os exames um conversa com o outro. Então, às vezes, você vê uma referência ali fora da referência, você fala assim, mas
proteína C reativa, vamos supor, marcador inflamatório, deu lá, alterado. Nesse dia que você colheu o exame, você estava com alguma infecção? Eu estava com uma sinusite, mas eu já estava tomando antibiótico. Eu falei assim, então desconsidero isso aqui. Né? Ou então, nesse dia aqui, o TGP está alto. Você malhou um dia antes? Uhum. Não, malhei. O médico falou que eu estou com problema no fígado. Eu falei, não, mas peraí, isso aqui pode ser do músculo. Que você está malhando, se a gente quiser saber. Porque os outros marcadores do fígado estão normais. Então, você não se preocupe com isso. Então, assim, a gente tem que contextualizar aquele exame de sangue. É global, né, gente? A visão, eu falo, a internet, ela te dá muita informação, mas você não tem a formação. Perfeito. O raciocínio clínico. Perfeito. Né? E em tudo. Se a gente quiser fazer um projeto de engenharia hoje, a gente faz na internet uma petição inicial. Você a petição inicial, agora com o chat GPT, né? Exatamente. Ele faz para você, ilustríssimo. Pode ter algumas coisinhas bem loucas, mas... Mas assim, a formação, o raciocínio crítico é muito importante na hora que você vai orientar uma pessoa, né? Então assim, esse programa do João é espetacular, né? Coloca a pessoa no eixo e ele dá um norte para a pessoa. É aqui que você vai, né? Mas para complementar aquela ideia que eu já te falei, uma coisa que eu acho fundamental é você tratar a sua casa. Uhum. Tratar todos os membros da casa. Eu sempre pergunto assim, a primeira coisa que eu pergunto é com quem você mora? Se a pessoa morar com mais de 2 pessoas, ela e mais uma, se tiver um terceiro já começa a dar ruim. A chance dela cair nos 85% que vai abandonar o tratamento em 4 meses é muito alta. Porque você não consegue mudar o outro. E aí, as estatísticas mostram, por exemplo, quando o casal fuma, aí um resolve parar de fumar. A chance do outro voltar a fumar é 95%. Só de ter o cheiro do cigarro em casa. Então, como é que você vai fazer uma dieta, ou você vai ter um programa alimentar, uma filosofia de vida, ou, né, eu detesto dieta, você tem que ter uma filosofia de vida. Você não pode se trair. Se na sua casa tem um pote cheio de bala, cheio de bis, cheio de chocolate, entendeu? Você abre o armário, tem biscoito, aí tem... Você vai comer aquilo, você abre a geladeira, tem lá um pudim. Então, obviamente que você tem que desintoxicar a sua casa. Pega um saco preto e pega todas essas que está empacotado, tudo que é industrializado, sementes, o que tem lectina, joga tudo num saco preto e doa. Mas se doar, você vai matar o outro. Mas aí você doa. Tô brincando, eu tô brincando. Você, né? Mas assim, não dá. Se você tem uma doença, principalmente se você for doente, né? Se você não for doente, não deixa adoecer. Trata da sua saúde. As pessoas dizem, não vou esperar adoecer para fazer uma dieta. Não, poxa, você tem que fazer antes. Você tá vendo que deu ruim pro seu pai, deu ruim pra sua mãe, deu ruim pra sua avó. Aí você vai esperar. A pessoa chega no meu consultório, ela já me dá de bandeja o diagnóstico. Ela fala assim, ó, minha mãe tem diabetes, minha avó tem diabetes. Mas e meus exames, como é que estão? Eu falei assim, então, não tem ainda não. Ainda não. Mas se você continuar nesse caminho, você vai ter. E doutores, a dieta cetogênica, ela é segura a longo prazo? Vamos lá. Porque, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, no curto prazo é ótima, e no longo prazo? Essa dieta que o homem das cavernas fazia era uma dieta cetogênica. Sim. Porque ele não comia muito carboidrato. Ele tinha um carboidrato ali de um fruto, que os frutos antigamente eram muito menos doces, né? Hoje a gente tem frutos muito doces porque o ser humano foi naturalmente, artificialmente selecionando aqueles que eram mais doces, mais palatáveis. Né? Então antigamente banana tinha caroço, morango era pequenininho, azedinho. Não, tem melancia sem caroço. A gente vai desenvolvendo coisas que são mais palatáveis. Mas antigamente, né, na época que a nossa fisiologia se desenvolveu, a gente não tinha tanto carboidrato disponível. Era raiz, um frutinho ou outro. Ou seja, a gente estava em cetose o tempo todo. E por que isso era essencial para a gente sobreviver? Porque a gente não tinha alimento estocado. Ou seja, a gente saía para caçar sem a garantia de que... E ainda fazia exercício físico, né? Ainda fazia exercício em cetose, em jejum. Ou seja, o natural para o ser humano é estar em um estado com a cetose um pouco mais alta, ativa. Né? Porque daí você consegue queimar gordura com muita eficiência, você consegue fazer jejum de 24, 48 horas se precisar, e você consegue exercer atividades físicas, caçar um mamute em jejum. Ou seja, o normal para o ser humano é fazer jejum. E se você já fez jejum, você deve saber como que é. Depois que você faz 24 horas de jejum, você está muito mais ligado. Poxa, antigamente, quando eu comia muito carboidrato, época de faculdade, eu ia para academia
fazer musculação, eu desmaiava, tinha hipoglicemia. Claro. Porque comia muito carboidrato, comia mal, não tinha uma sensibilidade boa à insulina. E daí depois que eu comecei a fazer uma dieta mais low carb, mais cetogênica, eu já fiz aula de boxe com 48 horas de jejum. Boxe super aeróbico, super explosão. E assim, normal. Nunca fiz uma aula de boxe tão boa do que essa que eu fiz em jejum. Então assim, a cetogênica, o jejum é o estado natural do ser humano. A regra não é você comer a cada 3 horas. Mesmo porque a gente não tinha alimento disponível a cada 3 horas. Mas teve uma moda aí nas academias, né? A cada 3 horas. A pessoa comia 6 refeições por dia, 7 por dia, né? E daí fala que cetogênica, jejum é modinha. Não. A modinha é você comer de 3 em 3 horas e você comer esse tanto de carboidrato. Porque nenhum animal vai ter uma cadeia alimentar assim, né? De 3 em 3 horas se alimentando. Nenhum animal. E daí eu te pergunto, você vê até animal... um cachorro, se você colocar ração para ele de 3 em 3 horas, vai chegar uma hora que ele não aguenta aquilo ali. Você vê animal obeso na natureza? Você já viu um leão, uma zebra obeso? Não. O único animal obeso que a gente vê é o cachorro doméstico, por exemplo, que come de cachorro e gato doméstico. Agora, você não vê um leão na natureza obeso. Não, você não vê um leão... ele tem que correr atrás da caça, não tem jeito. Então, assim, na prática, o ser humano moderno, ele tá muito mais próximo de um animal que foi domesticado, que vive um estilo de vida totalmente artificial, do que, de fato, um ser ali que tá vivendo do jeito que ele foi feito para viver. Só rapidinho, só aproveitando pro pessoal que às vezes não tem aquela noção, o que é a cetose? Só pro pessoal, às vezes tem algumas pessoas que não estão tão por dentro dessa linguagem médica, né? O que é a cetose? O nosso corpo, ele funciona com alguns combustíveis, com algumas fontes de energia. Quando você come a cada 3 horas, muito carboidrato, você está sempre com a glicose disponível, então o seu corpo ele vai sempre usar a glicose. Só que a gente tem uma reserva de energia, que é a gordura. A gente tem um processo metabólico, a partir do momento que a gente precisa ativar essa reserva de gordura, esses triglicérides vão virar ácido graxo livre, e esses ácidos graxos livres vão ser utilizados na mitocôndria para gerar energia. Quando você está em cetose, você está produzindo esses corpos cetônicos a partir da gordura. E o seu corpo está usando esses corpos cetônicos como fonte de energia, em vez de usar a glicose. Qual que é a vantagem? A gente tem uma reserva de carboidrato no músculo, glicogênio e no fígado também, que dura 8, 10, 12 horas. E gordura, a gente tem reserva de gordura para durar semanas. Ou seja, se você consegue rodar tanto no carboidrato, na glicose, quanto no corpo cetônico, na cetose, você vai ter um metabolismo muito mais flexível, muito mais eficiente, muito mais versátil do que a pessoa que só está dependente do carboidrato. Porque come só carboidrato de 3 em 3 horas, o corpo fica acostumado a receber carboidrato o tempo todo e a cetose ali fica inibida, até porque a lipólise fica inibida, a insulina vai estar alta. Né? Então, fazer uma analogia bem básica, o nosso corpo é total flex, é igual um carro que roda no álcool e na gasolina. Exatamente. Só que as pessoas ficam só comendo carboidrato a cada 3 horas. Só queima aquele tipo de combustível. Mas a gente pode entrar em cetose, a gente pode usar, e inclusive, o pessoal fala, o cérebro precisa de glicose. Não, o cérebro usa bem corpo cetônico também. Então você não vai passar mal, você não vai... Tanto é que a dieta cetogênica é uma das melhores dietas que existem para tratar epilepsia. Exatamente. Algumas doenças inflamatórias cerebrais, a gente consegue reduzir a inflamação cerebral dieta. Com dieta cetogênica. Né? Principalmente, existe uma ataxia provocada pelo glúten, que você consegue resolver, que simula o Parkinson, e você consegue resolver com uma dieta. Né? Então, a dieta cetogênica, ela é excelente para várias questões, inclusive ansiedade, autismo, né? Porque o carboidrato em excesso ele é muito excitatório. Sim, sem dúvida. E ele inflama. Né? Então, assim, a gente está vendo na sociedade doente, né? Nós estamos vendo que o excesso de glúten teoria que veio aí da década de 70, 80, que é a teoria das calorias, né? Você ali fazer uma conta de calorias em torno de... A gente gasta aí 30, 40 calorias por quilo de peso. É uma conta rápida que você faz, a gente chama de regra de bolso, né? E para fazer o cálculo do metabolismo basal da pessoa. E aí você tira ali 1.000 calorias daquele metabolismo basal, teoricamente você emagrece 1 quilo por semana. Isso foi uma verdade absoluta até a final da década de 80. Depois que vieram os principais estudos sobre síndrome metabólica e metabolismo, insulina, é que nós vimos que essa dieta, ela não individualiza as pessoas. Então, se eu pegar
duas pessoas com 35 anos, com o mesmo peso, o mesmo sexo, ele vai dar a mesma quantidade de caloria. Agora, são pessoas completamente distintas. Uma tem altíssima resistência à insulina e a outra tem baixa resistência cada organismo vai uma de um tem, jeito. Uma tem uma doença metabólica, a outra não tem. E aquela dieta padronizada ali, ela não enxerga isso. Ela enxerga ali peso, altura, atividade física, sexo, idade. Talvez ali seria um start, É a né? forma do Ernst Benedict. Ali, doutor Sérgio, seria um start, né? Para a pessoa ter uma noção. Mas Lógico que assim... cada sistema é um. Mas pode começar certo. É verdade, Entendeu? verdade. Vai começar errado. Mas só que existe entre os nutricionistas, né, clássicos, ortodoxos, né, aquela teoria assim, você não pode ser radical, senão você prejudica a adesão ao tratamento. Eu fiquei, isso aqui não é uma religião, não. A pessoa está no caminho da doença, você tem que tirar ela, que ela vai cair num buraco ali na frente. Então a pessoa tem que entrar na realidade. Você está comendo errado. Tem paciente que chega para mim e fala assim, o senhor não vai me perguntar o que eu como, não? Eu fico, querida, o que você come te trouxe aqui. É simples assim. Eu não quero saber, porque senão você vai me desvirtuar. Porque vai que você é boa de persuasão. E te engana aí, e né? você, então, me convença a comer o que você está comendo. E aí... Mas o doutor João falou uma coisa que é interessante. E aí, doutor Sérgio, o jejum, ele é só para emagrecer? Não, o jejum é uma possibilidade do ser humano, porque nós sempre tivemos essa possibilidade e necessidade de ficar 1, 2, 3 dias de jejum. Só o melhor juízo, o ser humano, acho que ele consegue ficar até 28 dias em jejum e 3 dias sem água. Entendeu? A gente liga lá, Largados e Pelados. Adoro aquele programa, né? Eu falo para você, você está na dúvida? Liga o Largado e Pelado. O que você comer lá, você come aqui. Então, assim, o jejum é uma possibilidade. Você vê que a pessoa uma semana lá perde muitos quilos. Eu, particularmente, eu não uso o jejum como método terapêutico. Eu uso o jejum assim, ó, de maneira inteligente. Essa semana eu vou dar uma palestra em São Paulo. Aí eu sei que eu vou sair às 6 da manhã, vou passar para o aeroporto, que não tem nada de interessante para eu comer, vou chegar em São Paulo, vou ter que ir lá direto para a palestra. Coffee break de evento é sempre carboidrato, é sempre ruim. Vou ficar lá o dia inteiro, só à noite que eu vou ter a oportunidade de ir para um lugar e comer alguma coisa de verdade. Então é uma boa oportunidade de eu fazer um jejum de 18 horas. Né? E não deu para sair à noite. Beleza, eu emendo o jejum, faço 24, 36. A pessoa não vai morrer. Eu já fiz jejum isso. de 36 horas dando palestra, 2 dias num congresso. Eu tô lá 2 dias no congresso, vou comer o que nesse congresso? Não tem nada para comer ali. Então, ótima oportunidade para fazer jejum. Então, eu uso o jejum dessa maneira inteligente. Eu não uso o jejum na minha rotina. Porque se ele é intermitente, ele tem que ser intercalado com momentos de alimentação. Tem gente que faz jejum todo dia. Eu falo, querido, então não é intermitente. Você já todo dia, né? Então, é rotina. Né? Mas, assim, eu não uso o jejum como uma técnica porque... eu acredito que nada que seja assim, que você não possa projetar, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo isso aqui, provavelmente não. Então eu não uso como uma técnica diária, que eu não quero doutrinar, eu não quero colocar meu paciente, como aquele jejum faz parte daquele programa. Porque quando ele abandonar o jejum, ele abandona o programa. Aí, doutor João, e por que o jejum ele tem que ser intermitente, então? Poxa, é o que o Sérgio falou. Não, mas a gente tem que comer em algum momento. Sim, lógico. Então, se você... Eu tô falando mais para essas questões que a pessoa geralmente quer perder peso, né? Uhum. Porque é lógico, né? O jejum... Mas, por assim... Vamos lá. Tem explica pra gente aí. Olha que interessante isso, pessoal. Tem alguns estudos que pegam 2 grupos de pessoas e dão para essas pessoas exatamente a mesma refeição, as mesmas calorias, tudo, os mesmos macros, tudo. Só que um grupo faz 5, 6 refeições por dia, ou seja, come tudo aquilo de 3 em 3 horas, e o outro grupo faz só 2 refeições por dia. Ou seja, eles têm uma janela em que eles vão estar alimentando, eles fazem ali uma refeição na manhã e a outra no almoço, 2, 3 horas da tarde eles não comem mais, e o outro grupo fica comendo a cada 3 horas. A mesma comida, as mesmas calorias, a mesma quantidade, o que muda só é a janela alimentar. Os resultados mostram que esses grupos que comem a mesma quantidade, só que divididos em apenas 2 refeições, têm resultados muito melhores, não só no emagrecimento, mas principalmente na melhora da resistência insulínica, na melhora de parâmetros do diabetes,
do que o grupo que ficou comendo de 3 em 3 horas. Talvez A mesma comida, a mesma quantidade. O corpo parece que ele fica mais alerta, né? Ele fica mais ativo ali, né? Porque o nosso corpo foi feito, fisiologicamente, a gente foi feito para fazer menos refeições e ter uma janela maior, sem comer. Não necessariamente é um jejum intermitente, super complexo. Não, é natural pro seu corpo. Fazer menos refeições com os nutrientes, os alimentos. Porque às vezes a pessoa acha que o jejum é ficar 24 horas sem comer. Não, então... Tem vários tipos de jejum. Mas todos os estudos científicos, quando a gente vai estudar sobre nutrientes, micronutrientes, tem uma matéria que é pacificada. Quando a gente fala que a matéria é pacificada, é que já não existe mais discussão sobre ela. Quanto menos você comer, mais você vive. Essa matéria é pacificada. Porque os estudos com ratinhos, assim, o ratinho que tem ração à vontade e o ratinho que tem restrição calórica, o ratinho que tem restrição calórica, ele vive 6 meses mais do que o ratinho que tem restrição calórica. Por que a gente faz pesquisa em rato? O rato, ele vive 2 anos. Então, cada 6 meses do rato corresponde a 30 anos na vida do ser humano. E o metabolismo é muito semelhante. Dá para fazer. Porque se você vai fazer trabalho com o ser humano, vai demorar 100 anos o trabalho. Então, no rato, você pega um rato lá e coloca restrição calórica, um grupinho e o outro não. Se aquele rato viveu 6 meses a mais, é como se o ser humano vivesse 30 anos a mais. Né? Então, a gente come demais. Não, e criou-se uma história, doutores, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Isso é verdade, não é? Como que a gente pode pensar sobre isso? O homem do Paleolítico, é só você olhar lá para trás. Ele comia o que no café da manhã? O que ele conseguia caçar, né? Porque ele não estocava comida. Porque hoje em dia a pessoa fala assim, né? Comer o café da manhã como um rei, ou seja, enche de açúcares, de carboidratos, aí no almoço diminui um pouquinho e na janta quase nada. São as dietas talvez da moda, né? Assim, se você comer proteína de manhã, se você comer, tem um estudo que mostra, se você comer abacate de manhã, você diminui a vontade de comer glicose à noite. Né? Então, sempre estar ligado à proteína, porque ela é mais sacietógena. Se você come um carboidrato ali, um pão, que é o comum, né, do dia a dia aí, você vai ter um pico de insulina, daí 2 horas você está com fome de novo. Talvez a teoria daí de comer de 3 horas. Por causa disso. Quando começou a pão. E a questão... Uma coisa interessante é que ao longo do dia o nosso corpo vai ficando mais resistente à insulina. Ou seja, se eu como uma banana de manhã, eu vou ter um pico X ali de glicose, insulina. Se eu como à noite, eu vou ter um pico muito maior. Então, de preferência, a gente tem que fazer refeições mais leves e comer uns carboidrato à noite. Na verdade, o dia todo. O último horário é às 7 horas, mas assim, quanto mais proteína, melhor. Mesmo porque o hormônio de crescimento que vai ser secretado durante a madrugada, ele depende de uma série de aminoácidos. Né? Então, a gente fica chovendo numa olhada. A gente roda e cai aonde? Diminui carboidrato, na origem, né? Volta pra origem. Não coma comida industrializada, não coma corantes, edulcorantes, acidulantes. As pessoas acham que a gente está sendo radical quando fala para cortar carboidrato, para não comer pão. Mas, gente, na história evolutiva do ser humano, a gente nunca comeu tanto carboidrato. Igual agora, a gente nunca esteve tão doente. Você quer ver uma matéria, assim, diferenciada? Que eu vou dar uma entrevista semana que vem na Record, né? Adoçante artificial. Isso foi um tiro no pé que deram. Né? Eu falei aqui. E vai ser polêmico lá também, né? Não, acho que já pacificou isso aí, né? Não é possível que ainda tem polêmica com adoçante. Você acha que ainda tem polêmica com adoçante? Será que não? Não, saiu um estudo agora sobre sucralose que botou uma pedra em cima do assunto. Né? Aumento de incidência de câncer com sucralose. Os estudos, não tem nenhum estudo benéfico em relação a adoçante, mas não. Né? E parece que eles ficam tentando arrumar outros nomes, né? Vai sucralose, depois vem sei lá o quê, aspartame, sacarina. E vai só mudando o nome, né? Acefulane. Na verdade, existem vários adoçantes artificiais, né? E cada um tem uma afinidade com um certo tipo de comida. Né? Então, algumas é para bebida ácida, os outros é para bebida quente, os outros adoçam melhores sucos. Entendeu? Então eles vão diversificando. A verdade é que tudo que é muito industrializado vai ter um problema sério pro corpo, né? O adoçante é absurdamente industrializado. O adoçante surgiu, o benefício dele é substituir a caloria do açúcar. A ideia era boa, né? Mantendo o gostinho ali pro paladar mimado que a gente tem. Paladar mimado. Então, assim, eventualmente, se você quer uma coisa docinha, um doce low carb feito com xilitol, com talmatina, o que seja, ok, válido. Mas se é pra comer de vez em quando, que coma o açúcar de verdade. Porque é de vez em quando. Tendo um pouquinho, né? Mas no fundo, a pergunta que a gente tem que fazer é por que a gente precisa tanto de açúcar ou de adoçante?
é paladar mimado. É. Então, o problema tá aí. Infantil, É né? isso que a gente tem que mudar. É isso né? aí. A gente vai ter muito estudo da Fundação Coca-Cola falando que você pode beber, não sei, a Coca Diet ajuda a emagrecer. Não, por né? favor. Porque você mata a vontade do açúcar ali. Você tem estudo da Fundação Coca-Cola financiando a Associação Americana de Odontologia, falando que não, se você não quer que a criança tenha cárie, dá a Coca Diet pra ela. E você acaba com o microbioma da criança ali, enfim. Não, e o doutor, antes da gente iniciar aqui o podcast, comentou que a Coca-Cola, né, já está usando a sucralose na receita da Coca-Cola tradicional, né? Já. Diminuindo, porque o açúcar, querendo ou não, é muito mais caro do que usar a sucralose. Então, para a indústria que quer ter lucros, né, toneladas de açúcar diminui para... Já que a sucralose adoça aí 600 vezes mais, economiza para cada 1 quilo de sucralose, 600 quilos de açúcar. Exatamente. Fantástico, hein? Uma economia boa, hein? Muito boa. Vou abrir uma fábrica de refrigerante. Abre sim. É boa. Aqui em BH acho que tem uma, né? Tem a... Era em BH, né? O Del Rey? Del Rey, é. Aí. Docinho. Mas eu falo para meus pacientes, ó, se você quiser comer uma coisa doce, se tiver, né, o paladar mimado e tudo, então coma açúcar. Coma açúcar demerara, que é dentro de uma cadeia de redução de danos, assim, é o de menor dano. Não tô falando que é bom, tô falando que é o menor dano. Né? E aí você come. Você quer tomar refrigerante? Então você toma refrigerante normal. Mas não vai me usar nenhum adoçante, porque o prejuízo é muito maior. Né? E aí nós estamos vendo a população. É só você olhar para a população. Depois que os adoçantes também, entraram, doutor, piorou muito a saúde da população. Aconteceu muito também que as pessoas... Eu já vi mãe colocando refrigerante em mamadeira de criança. Sim. O menino tá chorando demais. Gente, imagina a criança tomar um neném... Vai tomar refri, ficar mais agitado. Tomar 300 ml de um refrigerante preto que tem. Não, quando você fala, meu menino tem TDAH. Aí você se aventura a perguntar o que ele come. Aí você fala assim, não, se ele não tivesse TDAH, estaria errado. Né? Porque toda a alimentação dele é excitatória. Né? O menino vai ter TDAH mesmo. E o que explica essa endemia de TDAH que a gente tem hoje? Eu não sei o percentual ao certo, mas me parece ser muito alto a quantidade de crianças tomando Venvanse e Ritalina. Né? Então, isso tem que ter uma explicação geral. Uma coisa que acomete a todos. A alimentação, obviamente. Agora, um detalhe interessante, doutor. Uma mãe, por exemplo, que... A gente sabe que tem a diabetes gestacional e tudo mais. Mas mesmo assim, ela continua consumindo muito açúcar na gestação. Essa criança pode vir a sofrer com essa... Sabe, desse excesso de açúcar que a mãe consumiu durante esses 9 meses? Não só a criança, como o filho dessa criança. É mesmo? O neto dessa mãe. Por quê? Os ovários de uma mulher, eles são todos gestados ali no útero. Então, eu tenho uma filhinha de 8 meses. Ela já nasceu com todos os ovários que ela vai usar. Os óvulos que ela vai usar. Desculpa, os óvulos. O resto da vida. Ou seja, a ativação epigenética que ela tem no útero da mãe... Já trouxe, né? Ela vai carregar ela. Isso vai sinalizar algumas alterações ali nos óvulos da bebê. E quando essa bebê for ter filho, o filho ou filha dela vão ter essas alterações, esses genes ligados ou desligados, de acordo com o estilo de vida da mãe. Então, isso é muito interessante, porque às vezes não é só para você, não é só para seu filho, é para seu neto, né? Para sua neta, que vai fazer uma diferença. Olha só, tá vendo, gente, que o nosso podcast aqui, ele traz um cuidado todo especial, principalmente nessa fase tão bonita, né, que é da mulher estar gestante. Às vezes ela fala assim, a mulher gestante tem que comer de tudo, porque senão o menino nasce com cara disso, do cara daquilo. E elas correm para as frutas e para os sucos. Aí é que é o grande problema. Porque essas frutas que existem hoje, que as pessoas acham que é natural, não, aquilo ali é um produto industrializado. Ela só não está embalada, a embalagem dela veio. Na casca. Né? Mas não é de graça, gente, tudo tem um preço. Aquelas frutas todas iguaizinhas, que não tem um bicho, que não tem nada. Por quê? Porque o bicho não vai crescer ali. A quantidade de agrotóxico e de substâncias que são colocadas para diminuir o amadurecimento são muito grandes. E é claro que isso vai alterar a sua flora intestinal, que vai alterar a sua resistência à insulina, que vai passar a mensagem. Aquilo ali são xenobióticos. Né? E aí eu conversei com um produtor outro dia de fruta e falou assim, ó, na semente da soja eu ponho 23
agrotóxicos, 4 antifúngicos, mais um monte de substâncias para não crescer erva daninha do lado, mais o glifosato e tal. São 23 substâncias que a gente coloca na semente da soja para que ela nasça e dê produtividade. E se você deixar de pôr uma, você perde produtividade e você não paga a sua lavoura. Então não é uma questão de maldade, não. É porque o mercado é assim. E ele tem as pragas evoluem também. Porque a gente abusa dos agrotóxicos, etc. Né? Que no nosso podcast mesmo, nós fomos até um pouco assim atacados por alguns haters mesmo, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa que vai ser benéfico para a pessoa, ou pelo menos para a maioria, né, doutor? E as pessoas acham que não. Poxa, se eu gosto da cerveja, Você vai voltar no assunto da cerveja. Não vou falar, não posso falar de cerveja. Mesmo? Desculpa. É não. Isso mesmo? A gente vai falar do uísque. O uísque é maravilhoso. O uísque faz... Aí, outro corte, hein, pessoal? O uísque faz mais bem do que a cerveja, doutor? Ao corte. Dentro de uma terapia de menor dano, se eu tenho um indivíduo ali viciado, alcoólatra, e ele toma cerveja, se eu conseguir passar ele para destilada, ali eu já estou no caminho de retirar o álcool dele, né? Dentro de uma terapia do menor dano. E isso é uma técnica que a gente usa para tirar o indivíduo do alcoolismo, né? Você passar para o destilado. Então, o uísque tem glúten também, né? Uma quantidade menor, só que como a quantidade de álcool é muito maior, ele vai beber muito menos. Ele não consegue, o índice glicêmico é menor. Então, você não é bom, mas você está reduzindo os danos, né? E vai chegar o momento que você vai ter que tirar, né? O mimo dele ali, né? Aquela bengala social que ele está usando, que é o álcool, vai chegar o momento que você vai ter que tirar. Não, e existe uma pressão muito grande, principalmente nos jovens, para eles serem aceitos na roda de amigos e tudo mais, tanto na parte do cigarro e da bebida. Eu que participo, às vezes, de alguns eventos, assim, de shows e tudo mais, gente... Você vê, às vezes, o cara nem começou o show, ele já está sendo carregado pelos amigos. É porque ele não sabe beber também. De tanta bebida, é um absurdo. E, doutor João, como que a gente pode tentar ajudar as pessoas a diminuir um pouco esse consumo alcoólico? Eu acho que a gente tem que explicar tudo que o álcool pode fazer no nosso corpo. Primeiro, o álcool é quase tão calórico quanto a gordura. Então, você vai ter aí em 1 grama de gordura 9 calorias. E é uma gordura muito rápida, é uma caloria muito rápida. Muito rápido. No álcool, você vai ter 7. Então, você bebe isso daqui de álcool? Bebe. Você beberia isso daqui de azeite? Não. Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. Segundo, o álcool, por si só, é hostil, é irritativo para nossa flora intestinal. Acaba com o nosso microbioma. Mas eu bebo um vinho de vez em quando, uma vez por semana, uma taça. É outra coisa. Agora tem gente que vai beber o vinho todo dia. É o ritual. O uísque. E a cerveja, que é a bebida alcoólica mais comum, mais consumida no Brasil. A pessoa bebe cerveja como se fosse até mais que água. Mais do que água. Eu tenho paciente que não bebe água, bebe só cerveja. Além disso, que o Sérgio já falou, do lúpulo, além do álcool, a gente tem muito fitoestrógenos, que são hormônios terríveis, sexuais femininos, né? São substâncias da planta parecidas com hormônios sexuais femininos, que o homem está bebendo ali como se fosse água. E aí, o que acontece? O que acontece? Diminuição do pênis. Ixi. Ginecomastia, peitinho. Então, peraí, doutor. Testosterona lá embaixo. Testosterona baixa libido. Agora eu vou jogar o pepino, né? Joga pra ele, pra ele. Doutor João, então quer dizer, a pessoa que está bebendo a cerveja em excesso, ela vai ter uma diminuição do pênis? Olha, o homem que está bebendo cerveja em excesso vai ter peitinho, vai ter problema de ereção, ginecomastia, né? O peitinho que a gente falou aqui. Vai ter uma libido lá embaixo, vai ser um cara mais flácido, vai ser um cara com mais gordura abdominal, menos músculo, menos energia, menos disposição. Inflamação cerebral, menos produtividade no trabalho. Tudo. A diminuição da capacidade cognitiva. Tudo o contrário que a testosterona faz, você vai ter com a ingestão de fitoestrógenos que tem na cerveja. E as mulheres têm um aumento de risco de câncer de mama. Tem vários trabalhos científicos já sobre isso. E a mulher já tem uma tendência muito grande. Então, a cerveja está aí, né? Mais uma coisa. E também, querendo ou não, é uma bebida extremamente industrializada. O que a gente está falando desde o início, de alimentos industrializados, né? A gente acabou de falar dos grãos, né? Os grãos que são feitos na cerveja. Principalmente a cerveja comunzona, né? Ela não é feita
do malte mais malte. puro ali. Não. É arroz que é cheio de agrotóxico, o milho que é cheio de agrotóxico, o trigo cheio de agrotóxico. É usado o carboidrato ali para fermentar, para fazer álcool. Daqui a pouquinho a latinha vai ter aquele T de transgênico ali, né? Tá demorando. Deveria ter, mas não. Eles não vão colocar. Você não vai conseguir isso. Mas assim, é complicado mesmo a gente pensar, porque o brasileiro com essa quantidade de propaganda de cervejas, hoje em dia tem muita cerveja artesanal, né? Então, a pessoa adquiriu uma cultura que, tipo assim, se eu não tomar aquela cerveja, eu não sou social. Uhum. Como que eu vou na festa do fulano e não tomar aquela cerveja verdinha? Eu fui numa festa outro dia, tinha cerveja, refrigerante. Aí, como eu não bebo nenhum nem outro, eu tava lá na festa e falei assim com a menina, você podia me trazer uma água? A água já não tem. Ela olhou pra mim assim e falou assim, de onde que esse cara veio? Que água? Lógico, não tinha água na festa. Tinha umas 100 pessoas na festa, não tinha água. Aí eu fui lá na torneira, peguei um copo de água da torneira e tomei água da torneira. Dos males o menor. Dos males o menor. Entendeu? Fiquei a festa inteira tomando água de torneira. Porque não tinha. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência aí, né? Oferecer pelo menos, né? Interessante, doutor, que às vezes a pessoa vai num restaurante que é vegano, tem todo um cuidado. Perfeito, é isso mesmo. Mas a pessoa vai num restaurante comum e pede uma água e ele não vai ter uma água legal para a pessoa tomar. Não vai ter. A água, eu acho que dá um podcast só sobre água, né? A água é um problemão, porque a água, inclusive, tem fitoestrógeno, né? A água tem uma quantidade enorme de metais pesados. Uhum. A água nossa... Que vem da torneira, né? Que vem da torneira, infelizmente, ela não tanto tem... é que às vezes você vai lavar a mão numa torneira, você sente aquele cheiro de produto químico. Você fala assim, cloro, gente, que água é essa? A água que sai esbranquiçada por causa, né, de algum processo que foi feito. Olha só que interessante. As mulheres, infelizmente, tem um uso generalizado de anticoncepcional. Infelizmente. Uso anticoncepcional, uma parte desse anticoncepcional vai sair na urina. Uhum. Essa urina cai no rio, no esgoto. Chega na cidade que está mais à frente do rio. Essa água é captada, é tratada para tirar a bactéria, para tirar. Mas os estrógenos ali, os hormônios, e não só anticoncepcional. Não tem filtro que tira. Não tem filtro. Tá tudo ali. E daí a gente vai e bebe essa água. São anos que as águas estão aí. Então a população cada vez tomando mais remédio. Esse remédio, uma parte dele vai sair na urina. E essa urina cai no esgoto, cai no rio. Essa água depois vai ser consumida por uma outra cidade, por uma outra pessoa. Que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. E a gente está consumindo essa água da torneira que tem esse tanto de coisa. Eu tive um caso a semana passada. A menina chegou no meu consultório com uma taxa de estrógeno de 1.600. Aí ela tinha ido em outro médico antes e outro médico falou assim, não, está errado, isso aqui é erro do laboratório, vou pedir outro exame. Porque os outros exames dela estavam todos normais. Todos normais. O FSH estava normal, o resto estava tudo normal. Quer dizer, aquele estrógeno estava destacado, assim, não tinha nada a ver com nada. Tinha uma luzinha vermelha. E ela não tomava anticoncepcional nem nada. Aí pedimos outro. O outro médico pediu, veio 1.600. Ela rodou nos 10 médicos. E ninguém soube explicar para ela. Aí fez ultrassom, fez tomografia, procurou tumor, procurou tudo, não achou o motivo. Eu fui pesquisando. Fonte alimentar. Ela estava com uma intoxicação exógena de estrógeno. Entendeu? E aí eu falei com ela, você vai mudar a sua água e vai mudar essa alimentação sua e nós vamos fazer outro exame. Eu estou esperando ela para semana que vem, eu tenho certeza que é... E como que a gente muda essa água, então? A gente procura assim, água mineral? Ou água, um filtro especial? Como que a gente trata? É difícil. Eu tenho essa dor. Eu também tenho essa dor. Porque você vai pegar a mineral, ela vem num galão de plástico. Exatamente. O galão de plástico ficou no sol. Né? Não, Por que a gente não esquenta comida no micro-ondas, a marmita ali no Tupperware, na vasilha? Não, tem resolução da Anvisa falando, né? Porque vai soltar... Bisfenol, xenoestrógenos ali, que vai fazer mal, né? Não, hoje em dia nem tomar cafezinho pode se tomar cafezinho em copinho de plástico. Não, porque tem bisfenol. Né? Então, o ideal é a gente ter uma mina, né? Aí... O ideal... Nem assim, né? Vai que o lençol freático tá nada, a gente não sabe. Uma mina com uma água estudada ali, uma mina... Nossa, isso aí seria um sonho, né? Se a gente tivesse. Mas então, assim, dos males o menor, já que a gente tá tentando minimizar, Mas existem filtros que você pode colocar na entrada da sua casa que diminui a metais pesados, diminui a quantidade de cloro. Lá no congresso agora de ortomolecular estava lá o filtro lá, custa R$3.500 um filtro. É um bom benefício, né? Totalmente. Para a família toda, né? Inclusive para cabelo, né? Tem filtro que você põe no chuveiro para você não tomar banho, para intoxicação do cloro que penetra pelo couro cabeludo. Poxa, o que os nazistas usavam nas câmaras de gás?
É Cloro. É cloro. É. E daí você vai no seu banho quente, né? Ainda mais no inverno, aquele tanto de vapor, você tá inalando aquilo lá. Ácido clórico. E aí você tá inalando e vai inflamando. É por isso que o europeu vive muito, então eles tomam um pouco banho. Exatamente. Ah, Descobriu. Nossa. E tem uma outra coisa, vou falar. Mas aí eles usam um tanto de perfume cheio de química. As essências são xenoestrógenos. Hoje à tarde nós vamos falar de essência. E o pior é que a gente não pode saber, porque você pega um cosmético, pega o seu perfume aí, você vai tomar banho e vai ler o rótulo, tem lá um tanto de ingrediente. E o último é essência, ou perfume. Eles não falam qual a substância que é. É um segredo industrial. Senão o concorrente vai copiar o cheirinho dele. Então eles não são obrigados a dizer qual que é a substância que dá a essência, que dá o cheirinho. Mas você não sabe o que é. Você está simplesmente passando aquele negócio. Quanto menos maquiagem, melhor. Eu fui no congresso assistir uma palestra sobre a intoxicação por metais pesados e por xenoestrógenos que tem nas maquiagens. Outro problema, vai dar outro. E aí fica 24 horas, né? Agora vão mudar os haters, né? Vão sair os haters da CV, vão entrar as meninas, né? Eu falo com a minha mulher o tempo todo, para de passar amianto na cara. Porque ela fica passando amianto, aumenta o risco de câncer de pulmão. Câncer. E eu gosto muito da minha mulher, eu quero preservá-la. E pior que é difícil, né? É muito difícil. Ela fala assim, para de passar esse pó, você tá respirando esse pó. Né? Então tudo assim... Você tem que reduzir, minimizar os seus danos. Então, quanto menos, melhor. Não é menos maquiagem, menos álcool, menos comida industrializada. Agora, você vai reduzir. Terapia do menor dano. Eu vou trazer uma confusão aqui. Eu vi outro dia aí numa gravação que a gente tá fazendo que até a toxina botulínica ela traz grandes problemas para a pessoa. Aí agora o nome já é toxina, né? O nome já é toxina. Já vem do Clostridium. O Clostridium botulíneo. Que é o botulíneo, que é um primo do tétano. Um relaxa, o outro, né, dá o tetanismo, dá a tensão muscular. Mas são toxinas. Não, a mulher até falou comigo assim, não, eu prefiro ficar com um determinado problema de saúde do que tirar a toxina botulínica. Mas assim, de todos os usos de... essas substâncias cosméticas, né, para gerar ruga, etc., a toxina botulínica é a mais aceita, a mais estudada e a mais antiga. Não, tem muitos estudos, E a quantidade que se usa é muito pequena, né, e o intervalo de tempo também é muito grande. Você 3, pode fazer uma vez por ano, às vezes também, você pode fazer e tal. Porque a pessoa que faz exercício físico, geralmente ela usa mais. Não chega a ser uma preocupação. Não pesa tanto. Em relação ao álcool, para finalizar... Então você vai voltar de novo no álcool. Eu tô aqui fugindo do álcool. Eu tô vendo que você tá indo pro outro lado. Não, mas aí agora é uma coisa bacana que as pessoas vão gostar de escutar. O álcool, ele tem uma curva em J na nossa alimentação, né? Na nossa nutrição. O que é uma curva em J? Se você beber 0 álcool, você tem menos benefício que se você beber 1 dose de álcool. E se você beber 2 doses de álcool, você tem o mesmo malefício de beber 0 álcool. Peraí, vamos ver essa matemática. Vai continuar explicando. Eu teria que desenhar um gráfico para as pessoas entenderem. Mas assim, o indivíduo que bebe 2 doses de álcool por dia, ele é igual ao indivíduo que bebe 0 de álcool por dia. Então eu falo assim, não, eu sou abstêmico, eu não bebo nada. Eu falei assim, então, acho que você devia beber 1 dosezinha por dia. Abaixa a pressão arterial, melhora o triglicérides, melhora a inflamação. Mas essa dose que você está falando? Não, a dose é preconizada, já é uma dose determinada. Legal. E tem uma bebida melhor do que... Porque senão a pessoa vai falar assim, vou tomar uma dose de 1 litro. Os estudos, eles não destacam uma bebida, não. Eles são 30 ml, se eu não me engano. 30 ml, assim, mas assim, destilado... É uma dose de uísque, 50 ml. Uma taça de vinho. Uma taça de vinho, 125 ml, e um copo de chopp, 250 ml. Os estudos não diferenciam, não. Perfeito. Sabe? É porque é álcool, né? É álcool. O estudo em cima do álcool. Mas o problema é que o álcool é extremamente adito. Ele é extremamente viciante. E numa pessoa que tem ali uma mente adita, o risco é muito alto para você apostar nesse método terapêutico. Então, existe isso, a gente tem consciência disso, eu falo para os meus pacientes, né? O europeu, ele toma uma taça de vinho, né? A gente vai na Europa e você vai no almoço assim, todos os empresários, todo mundo tem uma taça de vinho na mesa. Ninguém... E é melhor, às vezes, a tomar uma outra bebida ali, um refrigerante, por exemplo, né? O ideal é comer sem beber nada, né? Você está diluindo o seu ácido. Exatamente.
O ideal é Gestão. fica péssima, né? É igual você botar um Veja multiuso e diluir ele, entendeu? Então, o ideal é isso, mas uma dose de álcool por dia é mais benéfica do que não tomar nenhum álcool. Não tomar nenhum álcool, né? E isso chama um efeito de hormese. Não, hormese. Hormese é aquilo que não te mata e te deixa mais forte. Uhum. Ou seja, se você bebe muito álcool, daí vai fazer mal demais. É tóxico. Se você bebe uma dose pequena, continua sendo tóxico, só que a resposta que o seu corpo vai gerar em resposta Aquela agressão, ela traz algum benefício. É igual ao exercício físico. Exercício físico, para você crescer músculo, você tem que machucar seu músculo. É uma lesão, microlesão. Se você faz uma lesão controlada, você hipertrofia. Se você exagera no peso, daí já é uma lesão que vai te fazer mal. Vai dar um rompimento. Exercício físico tem dose. Sim. Não, eu tenho visto alguns vídeos na internet aí de pessoas fazendo aqueles leg press. Aí o cara vai lá, o joelho dele, quebra. Sim. Terrível. É 45 minutos a 1 hora por dia. Mais do que isso, você já começa pro overtraining. Você já Não, começa até a inflamar. água em excesso vai fazer mal. Então, E o pessoal tá abusando muito de atividade física, sabia? viciaram, né, doutor? Viciaram, porque dá dopamina, né? Depois, pós essa pandemia aí, muitas pessoas começaram a... Usam a atividade física como meio de tratamento, de conseguir a dopamina. Né? Em excesso, tudo vai fazer mal, até água. Esse problema da atividade física é voltando lá para a época das cavernas, né? O nosso corpo acha que a gente ainda está vivendo na época das cavernas. Se ele percebe que você está correndo demais, fazendo muito aeróbico, ele acha que você está fugindo de um predador constantemente, ele acha que você está correndo atrás de comida o tempo todo, ou seja, ele entra no modo estresse, no modo... Então, por exemplo, hormônios sexuais vão lá pro chão. É a famosa síndrome da mulher atleta. Mas eu pego muito paciente que é homem, faz crossfit todo dia e tá com testosterona baixa, super saudável, come bem, testo lá embaixo, nada pra caramba, testo lá embaixo. Eu falo, reduz um pouco o aeróbico. Por quê? O seu corpo, se ele interpreta que você tá num estado de estresse, de perigo... Ele tem que trazer energia de outro lugar. Ele vai focar no essencial. A última coisa que você quer, por exemplo, é ter um filho quando você tá numa situação de estresse, de perigo. Então, hormônio reprodutivo, hormônio sexual, vai tudo lá pra baixo, né? Cortisol lá em cima. Gente, é muito complexo às vezes, né? Mas se você observar a natureza, você pega um animal e prende ele num zoológico, ele não reproduz. É o grande problema do zoológico, a reprodução dos animais. Não, e é interessante que outro dia eu fui no zoológico com meu filho, tinha um leopardo lá, um tigre, não sei, ele tava andando em círculo, assim, fazendo um 8. E assim, ó, eu parei ali uns 10, 15 minutos olhando, eu falei, gente, que terrível que é pro animal ali. É como se fosse talvez até o homem também, né? Assim, então esse explica o meu comportamento em casa, quando minha mulher fica falando, eu fico andando em 8. Agora é que eu entendi. É o estresse. É o estresse. Não tinha uma tigresa falando no ouvido dele. Mas é interessante que ele ficava ali em 8 e você vê que estava deprimido. Símbolo do infinito. Deprimido. Sim. E aí, o ser humano tem isso também, né? A gente entra como se fosse na gaiolinha do ratinho ali, girando ali, sem perspectiva de nada, né? E às vezes a pessoa tem a ideia de que exercício físico, poxa, vai mudar minha vida. É saudável? É. Mas do que adianta você fazer 1 hora de academia todos os dias, se depois você passa 8 horas sentado, trabalhando? É muito mais interessante você estar em movimento o tempo todo. Poxa, você trabalha sentado, trabalha 1 hora em pé, compra um suporte ali, um standing desk. Porque tem um estudo da Austrália, ele mostra que 6 horas sentado anula os benefícios que você teria com 50 minutos de atividade física. Porque você comprime a musculatura. Você já reparou isso? Se você fica muito tempo sentado, você cansa. Você tá no final do dia, você tá morto de cansado. A lombar ali tá... Você vê caminhoneiro. Fica 9, 10 horas ali, na boleia ali. Você comprime sua musculatura, você começa a produzir toxinas, muito prejudicial. O caminhoneiro é muito isso, né? Você vê que ele fica barrigudão, geralmente, a perna fina. Estresse o tempo todo ali. Estresse Você não manda sangue pro músculo. Qual que é o benefício de mandar sangue pro músculo? Primeiro que o músculo vai captar aquele sangue, o que tiver ali, glicose, cortisol, adrenalina, o músculo já vai captar. Ou seja, se você tá sedentário, você vai precisar de mais insulina para fazer aquela glicose ficar sob controle. E daí as pessoas vão ter... É um fator de risco para resistência insulínica, para diabetes, sedentarismo. A cada paciente... que o paciente sai do meu consultório, eu faço uma série de agachamentos dentro do consultório e eu vou lá na frente, chamo o paciente e venho andando. Minha clínica tem 250 metros. Então, eu ando 250 metros para ir, 250 metros para voltar. Né? Todos os pacientes. Então, de meia hora, o dia inteiro. Para não chegar no final do dia, eu não estar morto de cansado. Senão, você fica sentado o tempo todo. Eu falo para todo mundo, sobe uma escada, faz o agachamento, vai no banheiro. Cada vez que você for no banheiro, faz 10 agachamentos, faz uma prancha, uma flexão. Não é nada. Olha que interessante. Demais, não. Ontem eu vi um material no YouTube. Tinha uma escadaria muito grande que a pessoa tinha que subir lá para chegar no topo da montanha. Eles fizeram muito bonito, aqui na América Latina, acho que na Bolívia. No meio dela, lá
no degrau 500, mais ou menos, tinha um centro médico, de suporte médico, né? Porque as pessoas começavam a subir ali os degraus, quando chegava na metade, passava mal. Ó. E aí já tinha um centro médico pequenininho ali para socorrer algumas pessoas. Aham. Olha como que nós estamos sedentários ao extremo, né? É. E aí a pessoa Não fala consegue assim, subir uma escada. e o problema, né, que eu tenho que subir metade ainda, ou descer metade, vai dar a mesma coisa. A melhor poupança que você pode fazer na sua vida é poupança de músculo. É, poupança de saúde. Como é que eu faço? Eu faço, você fica guardando dinheiro, guarda músculo. Entendeu? Eu Você fico vai ter vendo lá no muito Instagram mais. do Dr. Sérgio lá, ele fazendo os agachamentos e tudo mais. Falar, ó, o doutor tá com uma amplitude legal. Hoje eu fiz academia. Nós marcamos ontem à noite, né? Foi, é. Aí eu mandei pro personal lá, ó, vou ter que adiantar um pouquinho a academia e vou fazer só 40 minutos hoje. Normalmente eu tenho 1 hora. Porque enrola um pouquinho, né, e tal, conversa ali. Aí, na verdade, deu só 30 minutos de academia. Perfeito. Medida perfeita, assim. O personal fica com raiva, você, querido. Melhor do que nada. Vamos ficar felizes com a meia hora? Né? Essa Agora, atividade física é muito a gente importante. falando dessa questão dos alimentos, a questão dos transgênicos. Agora também, relativamente, quase tudo que nós comemos hoje tem alguma... O que são transgênicos para começar, né? Vamos lá, pode já responder essa aí, doutor? O transgênico, como que a gente adota isso como alimento? Não, a gente não adota, não, né? Eles é que adotam pra gente comer. Exatamente. É, isso foi uma necessidade. A Monsanto ali, acho que foi década de 80, né? Ele criou alimentos transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados, para resistir As intempéries, né? Não, resistir a pragas, Isso. resistir às intempéries e resistir aos próprios agrotóxicos que a Monsanto produzia, que é o glifosato, que é a capina química, né? O grande problema é que quando você muda aquele alimento, você muda até a composição dele, e você não tem um negócio que chama ressonância quântica. A ressonância quântica é o nosso DNA, voltando lá ao nosso DNA. O nosso DNA, a gente tem uma ressonância quântica, por exemplo, com o milho ancestral. O milho lá que nós fomos, que o nosso DNA reconhece, que é aquele milho ancestral. Quando você tem um milho transgênico, ele passa a ser para a gente um xenobiótico, uma coisa estranha, porque nós não reconhecemos aquele DNA do milho transgênico. E aí ele passa a ser inflamatório. Entendeu? Você quer complementar alguma coisa? Não, existe uma teoria e uma prática dos transgênicos. É. Né? A teoria é muito bonita. A teoria é linda. É tipo assim, ó, vamos fazer Aumentar uma a produção, planta que é mais... então. aumentar a produção, uma planta que é mais resistente às pragas. Na prática, ela ficou mais resistente a agrotóxico. E daí o que eles fazem? Joga mais agrotóxico para garantir, igual você falou, joga 20 e tantos na semente da soja. Então, já que a planta ficou mais resistente, não só à praga, mas também aos próprios químicos, pô, vamos jogar mais químico aí para garantir que a produtividade vai ser a máxima. E aí você não consegue competir no mercado se você não plantar transgênico. Conversa com o produtor. Eu atendo produtores. Eles olham para mim e falam assim, não, a gente já tem as sementes que a gente compra e é ela que dá produtividade. Eu compro a semente X lá e tal. Já vem pronta, né? Vem um combo. É o combo. O cara, se ele não plantar aquela semente ali, a espiga do milho transgênico é desse tamanho. A espiga... Não, e deixar claro, né? Quando a gente fala, parece que a gente tá criticando o agro, tudo. Não, pelo contrário. Brasil, graças a Deus existe o agro. Eles nem gostam que a gente fale agrotóxico, tem que falar que é defensivo químico, né? É um eufemismo. Fitossanitizante. Né? Mas porque... assim, a gente tem que olhar pra nossa saúde também. Claro. Não, ainda mais nessa área médica, né? De saúde, não é um viés de criticar apenas. É um viés de trazer saúde. E existe o rótulozinho, né? Que é o símbolozinho amarelo lá, o Tzinho de transgênico. Tzinho ou tesão. Tzinho que não dá tesão, né? Aí que tira o tesão. Então, a população deve evitar o máximo, gente. Não dá para... Embalagem de biscoito para criança tem. Eu fico lembrando, na minha época, para comer biscoito, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para minha mãe fritar um biscoito ali de polvilho na cesta. Ela falou, só a cesta que tem biscoito, não sou a sua empregada. Fritava na banha ali, não era nem no óleo vegetal. Não, na banha. Na banha era top. Já dava um saborzinho, né? E aquele tem espirrava, queimava o braço da minha mãe toda, dava bolha e tal. Espetacular. Né? Hoje os meninos, né, essa quantidade de biscoito, eu fico impressionado. Se você... Qualquer alimento que tem mais de um dia de validade, ele vai ter BHT, que é um conservante antifúngico que tem ação fitoestrogênica. E aí é péssimo para a criança, puberdade precoce, diminui o tamanho do pênis.
né? Então, diminui. Banido, é banido na muda. Europa, a União Europeia já baniu. A União Europeia já baniu. Aqui daqui uns 30 anos chega. Muda o imprint sexual, cerebral, principalmente se for comido pela mãe durante a gestação. Gente, não é por nada não, mas se a gente for pensar bem, esse podcast nosso aqui vai ter uns 15 horas, assim, só pra falar de alguns assuntos. Eu acho que tem coisa demais que a gente pode abordar. A mensagem que a gente tem que deixar é que vai ficar todo mundo desesperado, né? Não pode fazer mais nada, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, tá tudo errado. E de fato, isso é uma verdade. A gente tem que entender que hoje estamos o comendo ser humano errado, moderno, ele vive num mundo totalmente artificial. Então qual que tem que ser o nosso esforço? Tem que ser viver a vida o mais natural possível em um ambiente que hoje é totalmente artificial. Inóspito. Né? A gente não vai conseguir tudo, igual a gente falou da água. Pô, o que a gente faz com a água? É um desafio. Mas o que a gente conseguir mitigar, né, desse mundo moderno? Tem tanta coisa que faz mal. O que a gente conseguir atenuar, mitigar, diminuir a influência na nossa saúde, o que está sob o nosso controle, que a gente faça. Né? Exatamente. Não é pra ficar colocando medo no pessoal, vocês são uns terroristas, sabe? Não. A realidade é essa, a gente tem que entender e fazer saber o que... a gente tá aqui para tentar ajudar. Né, então, redução de danos. Minha pasta de dentes, eu uso pasta de dente de ozônio. Perfeito. Aí tem da Veleda, que também não tem Meu filho usa Veleda. Ou seja, diminui. Acabou. Ali, é menos uma coisa. Já diminui a maquiagem, tenta comprar uma maquiagem que tem menos... Mas peraí, até o flúor na pasta de dente da pessoa, então, que toda a caixinha tem escrito assim, com flúor, não é um benefício. Não, hoje... Peraí, não, doutor. Foi. Deixa eu tentar entender, peraí, tá lá, tá uma propaganda lá, marca X com flúor. Tanto é que pra criança, geralmente, o próprio pediatra fala, compra pasta de dente sem flúor pra criança. Depois de 7 anos, eu acho, eles falam assim, agora pode usar flúor. Mas e aí? Época de desenvolvimento cerebral. E a criança engole, né, a pasta de dente. Isso. Então, se for flúor, é pior ainda, né? Porque tá no mucosa já é ruim. Né? Daí tem a pasta de dente lá com sabor, a criança vai começar a engolir. Engole mesmo, sem querer. Meu filho tem nem 3 anos. Qual que é o malefício inicial do flúor? Só pra gente... a gente tá indo pro final já, mas só pra gente já dar mais uma dica pro pessoal. Por onde a gente começa, hein? Flúor... Ou será que a gente deixa isso aí pro próximo podcast? O flúor, ele faz parte da coluna 17 da cadeia periódica, né? E ele é um halogênio. Então, uma das coisas que o flúor está envolvido é que ele compete com o iodo, Perfeito. Que também é um halogênio, na formação do hormônio tiroidiano, que é o tetraiodotironina, que é o T4, né, e o triiodotironina, que é o T3. Você precisa de iodo. Só que aí o que acontece? O flúor entra no lugar. Aí você faz um tetrafluortironina e um trifluortironina, que não é inativo. É inativo esses hormônios. Aí você dosa no sangue, vem normal. Só que ele não está ativo. Funcional. Porque ele tem ali uma quantidade de flúor. Essa é uma questão hormonal. E o flúor, essa família 7A, né, 17, é o elemento mais eletronegativo. Ele vence de todos, então ele vai tirar o flúor, daí o coitado do iodo. Depois o flúor tem o cloro ainda, que é mais eletronegativo. Exatamente, tira também. O iodo se ferra tudo. Tem cloro. Tem cloro, tem os dois na água. Daí você vai e pega mais flúor da pasta. Poxa. E por isso que a gente fala, vamos reduz. Mas será que é por isso que os governos colocaram o sal iodado? Para tentar mitigar isso? Aí é outra história. Tá vendo? Uma coisa leva a outra. A questão do iodo, o meu ponto de vista, você não precisa ficar repondo iodo. Tem muita gente que também não repõe iodo, não. O excesso de iodo vai fazer mal para a tireoide. É a questão do sal iodado, que antigamente as populações mais isoladas, mais continentais, que moravam longe do mar, elas não no tinham interior acesso ao iodo. do Brasil, principalmente. Não comia peixe marinho e tudo. Então o governo, para diminuir o bócio endêmico, criou essa lei, né, que é uma lei antiga, de ter o sal iodado. Agora, via de regra, não pega no consultório pessoa com deficiência de iodo. Não, muito raro. Então, assim, não é uma coisa que eu vejo que você tem que suplementar o tempo todo, mas já tem nos alimentos para pegar essas populações mais isoladas. Né? É porque a gente tinha o bócio endêmico no Brasil, os papudos. Os papudos do interior. Acabou, você não vê mais aqueles papudos, né? Que eram estigmatizados, assim, né? Então, a tireoide tentando hipertrofiar, tentando produzir, porque não tinha iodo, né? Então, hoje a gente não vê mais. Depois dessa adição do iodo no sal de cozinha, que foi um benefício. Um benefício muito bom. Mas as pessoas estão caminhando mais para o sal marinho, para o sal do Himalaia, e a Anvisa foi há pouco tempo atrás e tirou o saleiro da mesa, proibiu o saleiro nas mesas. Agora voltou, né?
Voltou essa lei, essa foi revogada, essa portaria. Uhum. Hoje os botequinhos pode ter saleiro na mesa e tal, porque eles viram que realmente não era benéfico, né? Mas a gente tem que tentar reduzir a quantidade de sódio também. Tem que lembrar disso. Mas o que faz seu corpo reter sódio? Insulina alta. Insulina alta. Então, o sódio faz mal para a pressão, para o coração. Não. Se você a insulina estiver controlada. Normal. Mesma coisa com colesterol. Colesterol faz mal. Se você estiver inflamado, vai. Aterogênese ali. Se você não está inflamado, poxa. A origem de todos os males está na insulina. E ela é produzida diante de carboidratos de alto índice glicêmico. Então, fantástico. Pessoal, hoje foi aula, hein? Eu acredito que o pessoal que... Até o hater hoje vai aplaudir. Será? Não vai não. Vai não, né? Não. Nós Comenta aí, pessoal. Ficou claro? A gente falou demais. Pessoal que tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Pode colocar. Não comenta pra falar mal. Eu vou fazer esse pedido porque... falar mal, a gente já tem a esposa pra falar mal, a sogra... eles vão falar que eu tô machista. Não. O cunhado, pronto. O cunhado. Cunhado é uma coisa complicada, né? Eu não vou nem falar de cunhado, não. Porque o nome já é... o nome já predispõe algumas coisas. O pessoal vai, tá vendo? O hater vai pegar no pé de novo. O hater quer cunhado. Mas, pessoal, aproveita, gente. Não perde a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Cada dia o nosso podcast está melhor. É o Doutor Pode. Porque aqui é o podcast que o doutor pode. Siga o nosso Instagram. Nós estamos crescendo lá no Instagram, devagarinho, passos lentos, mas com a ajuda de vocês aí, nós vamos poder alcançar milhares ou milhões de pessoas, como o Dr. Sérgio já tem alcançado, o Dr. Vitor também já tem alcançado milhões de pessoas aqui. O Dr. João Vitor, ele é famoso já na internet. Então, celebridade. Eu não vou pedir para seguir, tá, gente? Não, mas segue sim, porque vai aprender coisa boa. Eu sou um cara assim que acha assim, você não está concorrendo com ninguém, estamos somando na vida das pessoas. Quero deixar aqui um forte abraço para vocês. Já segue aí o @ do Dr. João Vitor. Ele é sucesso. O Dr. Sérgio também virou um sucesso mundial. Amigos meus de Orlando mandando aquele vídeo lá da cerveja, foi muito legal. Chegou assim... Impactante, né? Impactante. E foi muito bom. Então, nos vemos no próximo Doutor Pode e vamos avançando na saúde das pessoas. Um forte abraço e até mais.